Já imaginou que a grande pirâmide de Gizé não era apenas um túmulo? E se aquele colosso de pedra fosse uma máquina? Christopher Dunn, engenheiro de precisão, dedicou décadas a investigar a pirâmide. Não como arqueólogo, mas com os olhos de um especialista em máquinas industriais. O que ele encontrou ainda desafia explicações tradicionais. Dunn entrou na pirâmide e percebeu algo que muitos ignoravam. As juntas, os cortes, os encaixes não pareciam obra de ferramentas primitivas. Paredes polidas, simetria quase impecável e superfícies que sugeriam técnicas de usinagem avançada. Ele comparou certos cortes a marcas deixadas por serras de alta velocidade. Outras superfícies lembravam o acabamento de máquinas que alinham laser ou fresadoras industriais. E viu não um monumento, mas um equipamento. Algo construído para funcionar. A grande galeria, aquele corredor alto, inclinado, que parecia saído de um templo mítico, chamou a atenção de Dunn. Suas paredes mostravam encaixes repetitivos, como trilhos, guias, suportes para algo que se movia. O engenheiro imaginou um mecanismo vibratório, talvez contrapesos que subiam e desciam, transformando energia mecânica em algo maior. Parede após parede. Tudo parecia projetado para resistir a forças tremendas. Como se a pirâmide tivesse pulsado. Como se tivesse respirado. Christopher Dunn analisou a sala da rainha. Lá, ele encontrou o que poderiam ser câmaras de ressonância. A geometria era precisa demais. Ângulos e proporções lembravam câmaras acústicas projetadas para amplificar frequências. As paredes ecoavam, transformavam som em pressão, pressão em vibração, vibração em energia. Para Dunn, essa sala teria sido parte do processo de amplificação, um ponto onde ondas se encontravam, interferiam, se reforçavam. No coração da pirâmide estava a sala do rei. Granito maciço, com propriedades piezoelétricas, materiais que transformam vibração em eletricidade. O engenheiro observou a precisão das superfícies. A caixa de granito, o sarcófago, não tinha inscrições, não tinha tampa, não tinha função funerária clara, mas tinha formas geométricas adequadas à ressonância. Ele sugeriu algo ousado. A sala inteira poderia ter sido um reator acústico, onde vibrações se convertiam em energia concentrada. E tudo isso envolto em toneladas de granito meticulosamente alinhado. Dunn examinou os chamados dutos de ventilação. Eles não ventilavam nada, não tinham função para humanos, e estavam alinhados com precisão milimétrica para pontos específicos do céu. Mas, observando do ponto de vista mecânico, eles poderiam ter guiado gases, pressão, vibração, elementos essenciais para um processo energético complexo. Tudo na pirâmide parecia ter um propósito técnico. Nada era decorativo. Nada era aleatório. E toda máquina precisa de combustível, e a usina de Dunn tinha dois. Primeiro, a água. O platô de Gizé não está sobre areia seca. Abaixo dele correm aquíferos, rios subterrâneos. Dunn propõe que túneis inferiores, hoje desconhecidos ou bloqueados, direcionavam a água para cavidades sob a pirâmide. A pressão da água, seu fluxo, criava vibrações de base, uma frequência constante. Segundo, a própria Terra. Nosso planeta tem uma frequência de ressonância natural, chamada ressonância Schumann. Dunn sugere que a forma e a massa da pirâmide eram calculadas para entrar em ressonância simpática com essa pulsação global. A pirâmide não gerava energia do nada. Ela colhia a energia que já vibrava no planeta. Era uma antena, sintonizada no baixo e constante zumbido do mundo. Além da geometria, ele calculou e descobriu que as dimensões internas da pirâmide, principalmente a câmara do rei,
São múltiplos exatos do comprimento de onda do som naquele meio. Não é uma coincidência arquitetônica, é sintonia fina. Como afinar o corpo de um violão para que toda a madeira vibre em harmonia? A pirâmide não amplificava qualquer som. Ela era sintonizada para uma frequência específica da Terra, tornando-se um ressonador planetário. E sugere um processo: vibração iniciada na base, amplificação na grande galeria, concentração nas câmaras internas, conversão final em energia, talvez elétrica, através do granito piezoelétrico. Uma máquina monumental, funcionando por harmonização com o planeta. Dan encontrou sinais de dano térmico na câmara superior. Pedras escurecidas, rachaduras por calor intenso. Marcas que lembram sobrecarga de energia, como se algo tivesse entrado em colapso. Para ele, a pirâmide pode ter operado durante muito tempo, até falhar. E a falha deixou cicatrizes. Essas marcas não combinam com tochas, incêndios comuns ou ação humana simples. Elas sugerem estresse energético. Se Dan estiver certo, então a Grande Pirâmide é o remanescente de uma tecnologia perdida. Não de um povo primitivo, mas de engenheiros altamente sofisticados. A estrutura inteira funciona como uma única máquina integrada. Cada bloco, cada ângulo, cada corredor, tudo forma um sistema. Um sistema projetado para durar milênios. E que permaneceu de pé, silencioso, até que alguém com um olhar técnico percebesse seus segredos. Então, o que você acredita? A pirâmide é apenas um túmulo monumental? Ou é o eco de uma engenharia tão avançada que só agora começamos a compreender? Christopher Dunn não oferece mitos. Ele oferece medições, padrões, evidências físicas. E deixa uma pergunta pairando no ar. Se a Grande Pirâmide era uma máquina, quem a construiu? Para quê? E por que essa tecnologia desapareceu? Se essa jornada fez você pensar um pouco diferente, deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima história.